Fala galera, aqui professor Ederson César, tudo bem? Eu espero que sim. E nessa videoaula, a primeira parte um, vamos estudar um pouco sobre equação. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Tá ali, professor Ederson César no YouTube. Me siga aí nas redes sociais, Instagram e Facebook, que logo após a vinheta vamos dar início à parte um sobre equações. Então, fique comigo até o final desse vídeo, que logo após a vinheta vamos dar início à nossa aula sobre equação. Bom, vamos iniciar aqui a nossa aula sobre equação, trabalhando sobre a definição de equação. Professor Ederson, o que vem a ser uma equação? Equação é toda sentença matemática. Basta somente a expressão ser uma sentença matemática para ser equação? Não. Essa sentença matemática, ela tem que possuir o sinal de igualdade. Aí você deve estar pensando, 3 mais 5, 3 mais 5 igual a 8. É sentença matemática e tem o sinal de igualdade. É equação? Não é equação. Por que que não é equação? Além de ser sentença matemática, possuir o sinal de igualdade, tem que apresentar símbolos. Mas, professor, o que são esses símbolos? O que são esses símbolos? Esses símbolos representam números desconhecidos e eles são chamados de incógnitas. Então, definição para equação. É uma sentença matemática, tem que ter o sinal de igualdade, tem que ter incógnita. Professor, eu não sei o que é uma incógnita. Incógnita são letras. Toda expressão matemática, toda sentença matemática que tem o sinal de igualdade e tem uma ou mais letras é chamado de equação. Ok? Continuando aqui, são exemplos de equação. Vamos ver aqui alguns exemplos de equação. Vamos pegar a caneta aqui, pronto. Isso. X mais 2 é igual a 10. Perceba que x mais 2 igual a 10 é uma sentença matemática. Tem o sinal de igualdade, tem um valor desconhecido, tem a incógnita x. Logo, essa sentença ela é uma equação. Uma equação com uma incógnita. É claro que poderíamos ter uma situação assim. X mais y mais z igual a 12. Observe que essa parte 1 é para nós reconhecermos o que é uma equação. Tá? Então, aqui nós temos uma equação com 3 incógnitas. Observe que tem a sentença matemática, tem o sinal de igualdade e tem mais de uma letra. Tem 3 incógnitas, x, y e z. É claro que eu estou dando exemplos simples, só para a gente ter o primeiro contato com o assunto. Mas poderíamos ter aqui, por exemplo, 3 quartos de t mais meio igual a 8. Observe que é uma sentença matemática que tem o sinal de igualdade, tem a incógnita t, e aí temos uma equação. Observe que eu não estou entrando no mérito
se é uma equação de primeiro grau, ou de segundo grau, ou de grau 3. É claro que eu vou exemplificar aqui, só para que tenhamos aí o primeiro contato. Esses 3 exemplos são exemplos de equações de primeiro grau. Observe agora, x² mais 2x mais 1 igual a 0. Observe que é uma sentença matemática, tem o sinal de igualdade e tem uma incógnita, a incógnita x, o valor desconhecido x. Porém, você pode observar aqui que temos o expoente 2. Logo, essa equação ela é uma equação de grau 2, uma equação do segundo grau com uma incógnita. Continuando os exemplos aqui, nós podemos ter uma equação chamada de equação biquadrada. Y elevado à quarta potência menos y mais 3 igual a 0. Observe que essa sentença matemática tem o sinal de igualdade, tem a incógnita, que é o valor desconhecido, e essa sentença é uma equação do quarto grau, porém, uma equação do quarto grau incompleta, pois não tem nessa sentença o grau 2, nem o grau 3. Essa equação ela é chamada de equação biquadrada. Bom, alguns exemplos aqui de equações de primeiro grau, um exemplo de equação de segundo grau, um exemplo de equação incompleta do quarto grau. Porém, vamos fazer um contraponto aqui. Se eu dei alguns exemplos de sentenças que são equações, né? Agora, exemplos de que não são equações. Minha letra aqui, ela é muito feia. Os exemplos aqui são de sentenças que não são equações. Então, 2 mais 3 igual a 5. É uma sentença matemática, tem o sinal de igualdade, mas não tem letra. Então, isso aqui não é equação. Não é. Um outro exemplo. 1 mais 10 é maior do que 9. É sentença matemática? Sim, porém não tem o sinal de igualdade. Esse símbolo maior é uma desigualdade. E também não tem o valor desconhecido, que é representado pelas letras X, Y, Z, W, M, T, A, B, enfim. Então, não é equação. Agora temos aqui x mais y menor ou igual a 5. Perceba que tem duas incógnitas, porém tem uma desigualdade. Esse símbolo menor ou igual é um símbolo de desigualdade e não um símbolo de igualdade. Pela definição de equação, toda sentença matemática tem que ter o símbolo, tem que ter o sinal de igualdade e os valores desconhecidos. Continuando aqui, então, escrevendo uma equação. Ou seja, vamos transformar aí na linguagem escrita para a linguagem matemática. Então, acontece que, vamos lá, primeira situação, problema.
Passeando com seus filhos, João percorreu 3/8 do comprimento total da rua onde mora. Se João andasse mais 50 metros, teria percorrido a metade da extensão total da rua. Qual sentença matemática poderíamos obter em metros essa extensão total dessa rua? Veja bem, no esboço, temos aqui a rua do João. Então, como a gente não sabe essa extensão total, vamos chamar de x. Então, x é a extensão total da rua onde João mora. E foi dito aqui no enunciado que 3/8 do comprimento total, 3/8, se nós dividirmos essa rua toda em 8 partes, 3/8 de x. E disse que se andasse mais 50 metros. Então, saiu desse ponto, percorreu 3/8. Se ele tivesse percorrido mais 50 metros, teria percorrido a metade da extensão da rua. Então, aqui temos a metade da extensão total. Então, perceba que a pergunta é: a gente só vai escrever a equação, a gente não vai resolver nessa primeira parte uma equação polinomial de primeiro grau. Qual sentença matemática poderíamos obter em metros a extensão total dessa rua? Então, perceba que se nós somarmos 3/8 de x mais 50 metros é igual à metade. A metade dessa extensão. De novo, João percorreu 3/8 do comprimento total da rua onde mora. Então, ele saiu daqui desse ponto, percorreu até aqui, 3/8 dessa extensão total que a gente chamou inicialmente de x. Porém, se João andasse mais 50 metros, ele andou aqui mais 50 metros, ele teria percorrido a metade dessa extensão. Então, ele caminhou os 3/8 de x com mais 50 metros, 3/8 de x com mais 50 metros, teria percorrido aí a metade. Observe que essa sentença matemática tem o sinal de igualdade e tem a incógnita x, que representa aí a extensão total dessa rua. É claro que essa equação ela pode ser trabalhada algebricamente para nós chegarmos a um resultado para x. Porém, não é o objetivo dessa aula, dessa parte 1 da aula sobre equação. Seguindo aqui, o segundo exemplo. Segundo exemplo, um serralheiro cortará uma chapa de ferro de 2 metros em 2 pedaços. Aí você imagina, uma chapa de ferro, o serralheiro vai lá e vai cortar em 2 pedaços. Fácil. Cortou em 2 pedaços quaisquer, resolvido o problema. Não é isso. Tem condições. Um pedaço tem um comprimento igual ao quádruplo do comprimento do outro. Lembrar que quádruplo é 4 vezes mais. 4 vezes, quádruplo. Qual a sentença matemática que poderíamos escrever para representar e calcular o comprimento de cada pedaço de chapas de ferro?
Bom, observe aí na ilustração que eu peguei uma chapa de ferro qualquer aqui. Diz que essa chapa de ferro ela tem 2 metros. Então, daqui até aqui tem 2 metros. E 2 metros é a mesma coisa. 1 metro é 100 centímetros. 100 vezes 2, 200 centímetros. É o tamanho dessa chapa de ferro. Diz que um pedaço tem um comprimento igual ao quádruplo do comprimento do outro. A gente não conhece o comprimento do outro. Então a gente pode chamar de x, de y, de z, de c. Eu vou chamar de y. Esse pedacinho é o comprimento do outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque o outro pedaço é igual ao quádruplo desse pedaço. Então, a parte maior é 4 vezes a menor. E aí, a pergunta é: qual é a sentença matemática? Ou seja, qual é a equação que representa essa situação, problema? Então, observe que 200 centímetros é equivalente a y mais 4y. Então, y mais 4y é igual a 200 centímetros. É claro que, no momento oportuno, quando resolvermos essa equação, o valor numérico de y ele terá a unidade de medida em centímetro. Porém, se nós colocássemos aqui y mais 4y igual a 2, obviamente, e ao resolvermos essa equação, y teria o valor numérico em metros. Tranquilo? Vamos seguir? Então, essa sentença matemática é uma equação, pois tem o sinal de igualdade e tem um valor desconhecido, que é a letra y. Continuando escrevendo uma equação, né? A diferença entre dois números é igual a 18. Ora, quando o enunciado apresenta a diferença é o resultado de uma subtração. Então, menos. Entre dois números, como a gente não conhece esses dois números, podemos chamá-los de x e y. Então, esse primeiro momento diz o seguinte, que a diferença entre dois números é igual a 18. Então, perceba que o modo como eu li essa expressão, eu transformei o que era palavras, a frase toda, numa linguagem simbólica, uma linguagem matemática. Então, qual é a equação que representa a situação problema? A equação é x menos y igual a 18. Perceba que essa sentença, ela é equação porque tem o sinal de igualdade e nós temos duas incógnitas, dois valores que a gente não conhece. Professor, posso chutar qualquer valor para x e para y? Veja bem, quando temos duas incógnitas e uma única equação, a gente não tem como saber ao certo qual é a solução dessa equação. Tanto é que, para resolvermos, teríamos que ver aí um sistema de equações. Duas equações, duas incógnitas, é possível a gente encontrar o valor de x e de y. A próxima frase, a próxima situação problema,
Daqui a 8 anos, Carlos terá 43 anos. Escreva uma equação que permita calcular a idade de Carlos que Carlos tem hoje. Você sabe a idade do Carlos hoje? Não, nós não sabemos a idade de Carlos hoje e a gente vai chamar de X. Então, X é a idade de Carlos hoje. Quando o enunciado diz daqui a 8 anos, significa que é 8 anos mais. Então, X mais 8, ou seja, daqui a 8 anos. Carlos terá. Esse terá é a mesma coisa que igual. Terá 43 anos. E essa é a equação que representa a situação problema dada aí nessa segunda frase. Tranquilo? Qualquer dúvida, deixa aí registrado aí nos comentários que eu vou ter aí o prazer de responder a todos. No próximo, um número M aumentado de 75 é igual a 245. Então, escreva a sentença usando aí a linguagem simbólica para resolver essa situação, problema. Então, observe que nos exemplos anteriores, o enunciado não dava a variável, não dava a incógnita. Aqui já deu, M. Então, esse número M aumentado disso resulta em 245. Então, M aumentado de 75 é igual a 245. E eu volto a salientar que o objetivo da aula de hoje não é resolver essa equação e descobrir o valor de M. O objetivo dessa primeira parte é termos o primeiro contato, definição e escrever, reconhecer as equações. No próximo exemplo, diz que o triplo, se é o triplo, é 3 vezes. Observe que ele já dá a incógnita y. Então, é o triplo de y é igual a 273. Então, o triplo de y é 3 vezes y. 3 vezes y ou 3y é a mesma coisa, é igual a 273. E essa é a expressão matemática, a equação, porque equação tem o sinal de igualdade e tem a incógnita y. É claro que se dividirmos aí 273 por 3, a gente encontra o valor de y, porém, como eu já disse anteriormente, não é o objetivo de hoje encontrarmos o valor nesse caso para y. Seguindo, então, ao dobro, tomar cuidado com o português. Ao dobro de um número, perceba que agora ele não dá a incógnita, então eu vou chamar esse um número de x. Então, ao dobro duas vezes x, 2x. Então, ao dobro de x, adicionamos 35 e obtemos 71. Pronto. Escrevemos a equação que representa a situação problema dada. A próxima sentença, subtraindo 40 da metade de um número. Eu vou usar agora z. Esse número eu vou chamar
de Z. Então, subtraindo 40 da metade de Z, então a metade de Z é Z dividido por 2. Subtraindo 40 da metade de Z, obtemos 10. Qual equação representa a situação apresentada? A equação Z sobre 2 menos 40 igual a 10. Lembrando novamente, não é o objetivo da aula de hoje encontrarmos o valor da incógnita. Continuando aqui, José tem um terreno retangular. O comprimento tem 15 metros a mais que a largura. Primeira pergunta: você sabe quanto mede a largura? Não. Então a gente vai chamar de x. Então a largura vai medir x e o comprimento é x mais 15. Porque o comprimento está dizendo aqui que o comprimento tem 15 metros a mais que a largura. Se o perímetro desse terreno, do terreno de José, é 62 metros, escreva uma equação que vai nos permitir calcular o comprimento e a largura desse terreno. Então, um esboço para a situação problema. Como eu disse inicialmente, como nós não conhecemos a medida da largura, nós vamos chamar de x. Então, largura aqui é x. E o comprimento é 15 a mais que a largura. 15 a mais que a largura. Então, x mais 15. Outro conceito que a gente tem que saber nesse momento é o conceito de perímetro. Perímetro de figuras planas. Qualquer polígono é a soma da medida de todos os lados dessa figura. Então, está dizendo que esse perímetro é de 62 metros. Então, vamos ter que entender que desse lado, a largura também mede x. E aqui, nesse lado, o comprimento também é x mais 15. E aí, o perímetro é a soma de todo mundo. Então, vamos somar as letras x. 1, 2, 3, 4. 4x. Agora, eu tenho 15 aqui em cima, mais 15 aqui embaixo. 15 mais 15 dá 30. Porém, essa expressão aqui é a sentença que representa o perímetro. E foi deixado aqui no enunciado que esse perímetro é 62. Então, perímetro igual a 62. Essa equação 4x mais 30 igual a 62 permite com que encontremos aí o valor de x. O valor de x é a largura. Se encontrarmos a largura, o comprimento é 15 metros a mais. Só somarmos 15. Volto a dizer, não é o objetivo dessa aula de encontrarmos aí o valor da incógnita x nesse caso. O objetivo é saber o que é uma equação. Toda equação tem um sinal de igualdade e tem um valor desconhecido. Um ou mais valores desconhecidos, e esses valores desconhecidos são chamados de incógnitas, que são representados por letras. Ok? Bem, galera, espero que vocês tenham entendido essa primeira parte sobre equação. Obrigado. Não esqueça aí de se inscrever aí no YouTube. Até o próximo vídeo, próxima videoaula.
com a parte 2 sobre equação. Um forte abraço e até a próxima.